O frio era implacável naquela noite. O casarão, agora envolto em uma atmosfera quase sufocante, parecia respirar com Luísa. Cada canto, cada corredor, pulsava como se guardasse segredos que estavam prestes a transbordar. A descoberta da câmara secreta sob o salão havia aberto uma ferida antiga na história dos Antunes, e Luísa sentia o peso desse legado sobre seus ombros. No entanto, ela não estava mais sozinha. Eduardo, o jovem que sempre se mantivera em segundo plano, observando de longe, finalmente decidirá se aproximar. O encontro no jardim na noite anterior fora apenas o começo. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer, e seu olhar carregava tanto medo quanto resolução. Você acha que é coincidência que tudo isso começou a acontecer depois que você encontrou o diário? Perguntou ele, enquanto segurava uma lanterna e caminhava ao lado de Luísa pelos corredores escuros do casarão. Esse lugar, ele sempre teve uma energia estranha. Minha mãe dizia que os segredos da família eram como correntes invisíveis, prendendo todos que ousassem se aproximar. E você, o que sabe sobre isso? Luísa perguntou, sua voz baixa mas firme. Se sabe algo, é hora de contar. Eduardo suspirou profundamente antes de responder. Não sei tudo, mas ouvi conversas. Meu pai era jardineiro aqui antes de Armando tomar conta de tudo. Ele dizia que o seu avô fez algo que trouxe fortuna para a família. Mas a um custo alto. Havia um pacto. Luísa, um pacto que não era apenas uma lenda. Luísa engoliu em seco. As palavras de Eduardo eram como uma confirmação sombria do que ela já suspeitava. E a menção do pacto parecia se entrelaçar com tudo o que ela havia encontrado até agora. O diário, as cartas, o símbolo gravado nos objetos escondidos. Chegaram à entrada da câmara secreta. Luísa hesitou antes de descer, mas Eduardo segurou seu braço. Você tem certeza? Isso pode mudar tudo. Eu preciso saber. Eduardo, não posso mais viver com essas dúvidas. Ambos desceram com cuidado, a lanterna iluminando as paredes cobertas de escritos antigos e desenhos que pareciam saídos de um pesadelo. No centro do cômodo, a grande caixa trancada ainda estava lá, emitindo uma energia quase tangível. Mas agora, ao lado dela, havia um livro aberto que não estava ali antes. Isso não estava aqui antes, murmurou Luísa, aproximando-se lentamente. Ao abrir o livro, encontrou páginas repletas de nomes, datas e algo que parecia uma assinatura em tinta vermelha. Um nome em especial chamou sua atenção. Sebastião Antunes. Ao lado de sua assinatura, estava o mesmo símbolo que ela havia visto tantas vezes antes. Este é o meu avô. Sua voz tremia. Ele fez isso. Ele assinou. De repente, a lanterna piscou, e o cômodo foi tomado por um frio intenso. Eduardo segurou o braço de Luísa, puxando-a para trás. Nós não estamos sozinhos aqui. Uma sombra se formou no canto do cômodo, crescendo até tomar forma humana. Uma voz ecoou, baixa e profunda, como se viesse das próprias paredes. Vocês não deveriam ter vindo. Luísa sentiu o coração disparar, mas não recuou. Quem é você? O que quer de mim? A sombra não respondeu de imediato. Em vez disso, apontou para a caixa trancada e sussurrou. A chave é o fim e o começo. Mas o preço já foi pago. Luísa olhou para Eduardo, que parecia paralisado, e então para a sombra. Reunindo toda a coragem que tinha, ela perguntou: o que aconteceu com Sebastião Antunes? Qual foi o preço que ele pagou? A sombra se dissipou, mas suas palavras finais ecoaram pelo cômodo. Nem tudo o que é perdido pode ser encontrado. Nem todo pacto pode ser desfeito. Quando o silêncio voltou ao cômodo, Eduardo puxou Luísa pelo braço. Precisamos sair daqui. Agora. De volta à superfície. Ambos estavam em silêncio. Luísa segurava o livro contra o peito, sentindo que tinha em mãos a chave para desvendar o mistério. Mas também o peso de algo muito maior do que ela poderia compreender. Isso não acaba aqui. Eduardo, eu preciso saber o que mais essa família esconde. Ele assentiu, mas seus olhos revelavam o medo que sentia. E no fundo, Luísa sabia que ele tinha razão em temer. O que quer que estivesse escondido na história dos Antunes não seria revelado sem consequências. Luísa estava sentada no chão frio do salão oculto, com as cartas, a cruz e os antigos documentos espalhados à sua frente. Seus olhos varriam as páginas à procura de algo que conectasse as peças do quebra-cabeça.
A atmosfera pesada do lugar parecia lhe roubar o ar. Mas a necessidade de respostas a impulsionava. As últimas revelações haviam transformado sua compreensão sobre os Antunes. Não era mais apenas a história de uma família. Era a história de pactos, traições e segredos perigosos. De repente, algo chamou sua atenção. Um envelope lacrado com cera vermelha, marcado pelo mesmo símbolo que estava na chave e no mapa. Ao rompê-lo, ela encontrou um manuscrito em que seu avô narrava os detalhes de um encontro clandestino. Ele mencionava um ritual, um círculo de pessoas com um objetivo em comum: proteger o poder da família a qualquer custo. Mas o que isso significa? Proteção de quê? Pensou Luísa. Antes que pudesse ir mais fundo, o som de passos no piso superior a fez congelar. Alguém estava ali. Ela apagou rapidamente a lanterna e se escondeu atrás de uma pilha de caixas antigas. A porta do alçapão rangeu, e a luz de uma lanterna atravessou o salão. Pelo intervalo entre os passos, ela reconheceu Armando. O mordomo não parecia surpreso por encontrar o local. Na verdade, ele agia como se já soubesse exatamente onde pisar. Ele segurava um pequeno caderno em uma das mãos e murmurava algo que Luísa não conseguiu entender. Não adianta mais esconder, disse Armando, olhando diretamente para o altar no centro do salão. Se ela continuar, todos pagarão o preço. Luísa segurava a respiração, o coração martelando no peito. Quem é ela? Pensou. Armando abriu a caixa maior sobre o altar e retirou um objeto envolto em veludo preto. Mesmo na penumbra, Luísa conseguiu ver o brilho do metal. Era uma adaga antiga, ornamentada com runas desconhecidas. Armando a segurou com cuidado, como se carregasse algo sagrado ou perigoso. Tudo começa e termina com você, Antônio, ele disse, olhando para o teto, como se falasse diretamente com o avô de Luísa. Sem aviso, Armando saiu do salão, fechando o alçapão com firmeza. Assim que o som de seus passos desapareceu, Luísa emergiu de seu esconderijo. A visão da adaga não saía de sua mente. O que Armando quis dizer com "tudo começa e termina"? Seria essa arma parte do tal pacto? Determinar a próxima etapa era crucial. Luísa sabia que precisava confrontar Armando, mas também sentia que devia buscar mais pistas antes de agir. Assim, ela pegou as cartas e subiu rapidamente de volta à superfície, certificando-se de trancar o alçapão como havia encontrado. De volta ao seu quarto, Luísa decidiu reler as cartas e cruzar as informações com o que havia descoberto no salão. Uma das cartas fazia menção a um evento em que tudo deu errado. Havia um encontro marcado para 3 de agosto de 1948, e uma frase final que a intrigou profundamente. Quem detém a adaga, detém o destino dos Antunes. O som de vozes na sala de estar chamou sua atenção. Curiosa, ela desceu sorrateiramente e encontrou sua mãe conversando com um homem que Luísa nunca havia visto antes. Ele tinha cabelos grisalhos, postura imponente e segurava uma bengala ornamentada. Sua mãe parecia desconfortável, mas tentava manter a compostura. Ao perceber a presença da filha, ela fez sinal para que Luísa subisse novamente. Mas a curiosidade foi mais forte. Quem é ele? Perguntou, entrando na sala. Este é o Sr. Raul? Respondeu sua mãe, com um tom que não escondia o nervosismo. Ele veio tratar de assuntos relacionados à nossa família. Raul sorriu, mas havia algo em seu olhar que fez Luísa estremecer. Ele era cordial, mas sua presença era intimidante. Você deve ser Luísa. Ouvi muito sobre você, disse ele. Jovem, curiosa, um espírito inquieto. Características que podem ser tanto uma bênção quanto uma maldição, dependendo de como são usadas. Antes que ela pudesse responder, Raul se despediu rapidamente, mas não sem antes deixar um recado. O passado tem suas razões, minha cara, mas às vezes, é melhor deixá-lo repousar. O dia terminou com uma sensação opressiva. As palavras de Raul ecoavam em sua mente, assim como a visão de Armando com a adaga. O que mais sua família escondia? Seria ela capaz de lidar com a verdade?